Boa noite! Sejam bem-vindas à nossa live de hoje, live de aquecimento para a nossa semana Gesta Físio, que já começa na próxima segunda-feira, dia 29. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante. Aliás, um dos assuntos mais importantes quando a gente quer atender com segurança, que é a avaliação. Porque se eu avalio bem, eu sei o que fazer com a minha paciente. Por isso é muito importante, Físio, você estar aqui bem atenta se você quer atender a tua paciente com segurança. Porque assim a gente vai saber exatamente o que a gente vai fazer com a paciente. A gente vai avaliar de forma correta e vai saber prescrever os exercícios corretamente, fazer as técnicas ali com a nossa paciente de forma assertiva e também tendo resultados com ela. Por isso que eu já disponibilizei hoje de manhã esse guia aqui, esse guia prático para avaliação. Então, avaliação assertiva e segura. Onde que tá esse guia aqui? Tá lá no meu feed. Então, se você está aqui, não baixou esse guia ainda, ele está no feed e assim que acabar a live, você vai lá e vai baixar. Eu já havia explicado para vocês baixarem e imprimirem para usar aqui comigo na live de hoje, para a gente anotar tudo juntas aqui e construir essa avaliação que é tão fundamental para a nossa área. E eu quero lembrar vocês também que o nosso evento tá chegando, então segunda-feira já começa a semana Gesta Físio. Então nesse evento eu vou te mostrar o caminho para você ter reconhecimento e mais pacientes atendendo da gestação ao pós-parto com segurança. Se você está aqui e não se inscreveu ainda, é só comentar GF aqui abaixo para receber o link gratuito de inscrição. Silvia, é só colocar lá nos comentários as regrinhas que estão ali, senão depois chama a gente lá no direct que a minha equipe te ajuda, certo? Adriana, a live vai ficar salva sim. Aliás, bem importante lembrar disso. Todas as lives de aquecimento você vai conseguir ver ou rever lá no meu link da bio. Tem um link lá, lives de aquecimento. Você vai conseguir ficar por dentro de todo esse aquecimento que a gente está fazendo para a semana Gesta Físio. Então, se você não viu alguma ou perdeu todas elas, né, que não deveria, mas eu sei que às vezes pode acontecer aí na rotina, então você tem acesso a todas elas. E importante, já assista todas elas até domingo, porque segunda eu quero você muito bem aquecida para estar comigo na semana Gesta Físio. De nada, meninas! Vamos lá, vamos começar? Quem é que imprimiu já o material? Comenta aqui pra mim. Comenta aqui na live que eu quero saber. Imprimiu, tá aí. Pega a caneta, tá? Pra gente ir anotando também, porque eu quero trazer aqui para vocês um passo a passo, então um guia dessa avaliação assertiva e segura. E a gente vai conversar sobre isso também na semana Gesta Físio. Por isso que eu estou reforçando muito, Físio. Se você não se inscreveu ainda, só comentar aqui GF que você vai receber o link lá no teu direct. Então vamos lá, eu me chamo Jéssica Moreira, eu sou fisioterapeuta pélvica, mestre e especialista em saúde da mulher. E o tema da nossa live de aquecimento de hoje é avaliação assertiva e segura e o Perfect, que a gente vai falar passo a passo dele também. Então, tá com o material em mãos? Vamos lá! Primeiro, o que a gente vai precisar avaliar lá na anamnese com a minha paciente? Então, você vai acompanhando no materialzinho também. O primeiro ponto da nossa conversa ali com a nossa paciente é a gente primeiro coletar os dados pessoais, né? Ela sentou na nossa frente, a gente vai coletar esses dados pessoais, então data de nascimento, contato, idade, dados pessoais no geral. Pensando na gestante, a gente tem alguns pontos fundamentais. Então a gente vai perguntar ali
idade gestacional, né? Se ela tá fazendo já o pré-natal, quantas consultas ela já fez, qual o obstetra que ela já fez, principalmente para poder encaminhar o nosso relatório, a nossa cartinha, que eu vou te mostrar também nas aulas da Semana Gesta Físio. Eu vou te explicar passo a passo como construir essa cartinha, que me ajudou muito, me ajuda até hoje a captar pacientes, né? Os médicos veem essa cartinha, veem ali que a gente está muito preocupada com a nossa paciente, a gente quer mostrar ali todo o caso dela, e tem ajudado muitas alunas. Então, se você quer uma forma também para captar pacientes, assista a Semana Gesta Físio, que eu vou te mostrar exatamente como construir essa carta. Então, o médico que a paciente está fazendo esse acompanhamento e, se possível, o contato dele também para a gente fazer aí essa conversa e trocar ali figurinhas com esse profissional. Outro passo muito importante dessa nossa conversa é identificar se existe ali alguma queixa relacionada à gestação, ao pós-parto. E eu sempre gosto de perguntar para a paciente quais os motivos que levaram ela a buscar a fisioterapia. Por quê? Porque aqui a gente já começa a esclarecer muito das dúvidas da nossa paciente, né? Geralmente elas vão responder: eu não sei nada, eu vim porque a minha médica encaminhou, né? Então ela acha que vai chegar ali e vai ficar na bola. Então a gente vai usar esse momento, né? Relacionando ali com o objetivo que ela trouxe ali pra gente. Já vamos começar ali a explicar o que é a fisioterapia pélvica, né? Quais são os músculos que a gente vai trabalhar, né? Eu faço também processo de autoconhecimento. Tudo isso já é feito agora, nesse momento, porque assim a paciente já vai conhecendo, né? Já vai conhecendo ali as alterações gestacionais, o que a gente vai trabalhar, como que vai ser a avaliação. Então, esse momento da anamnese já é um ótimo momento para a gente educar em saúde. Outro passo muito importante é aspectos sobre o trabalho da paciente. A gente fica muito mais tempo no trabalho, né, do que em casa, do que paradinha. Então é importante a gente também investigar profissão, investigar quanto tempo ela fica na mesma posição. Por exemplo, né, uma paciente que trabalha na frente do computador o dia inteiro. Será que ela não vai ficar ali numa posição mais desconfortável, uma posição que vai gerar alguma repercussão para abdômen, lombar, assoalho pélvico? Então, físio, é muito importante que a gente também tenha esse olhar, até para propor ali ajustes nesse ambiente de trabalho, né? Ajustes ali importantes que ela vai fazer para evitar algumas alterações. Então, isso aqui é ponto fundamental, a gente não pode esquecer. Outro passo, hábitos de vida. E a gente precisa também questionar, né, se ela pratica alguma atividade física, qual a quantidade dessa atividade física, a ingesta de água, né, se ela está ingerindo a quantidade ideal para o peso dela naquele momento. Então é uma gestante, né? Vamos pensar, ela chegou ali no primeiro trimestre. Prof, mas eu não atendo no primeiro trimestre ainda. Eu tenho medo, não consigo atender. Físio, você tem que estar comigo na Semana Gesta Físio, porque eu vou te explicar passo a passo como atender essa paciente e ali como tomar os cuidados necessários para que o teu atendimento seja seguro. Por isso, já comenta aqui GF e já garante a tua vaga. Então, ingesta de água. A paciente chegou no primeiro trimestre, ela está com peso ali de 70. A gente vai ajustar a água conforme aquele peso. Depois, essa paciente vai adquirindo mais peso, a gente vai ajustando essa água também. Então, são pontos fundamentais que a gente também vai incluir aqui. Antecedentes pessoais, então a gente vai incluir aqui alguma comorbidade, se ela tem alguma alergia, medicações que ela faz uso, outras observações, então alguma queixa, né, relacionada à dor lombar prévia à gestação, alguma queda, alguma luxação, tudo isso entra aqui para a gente também verificar como que era essa paciente antes dessa gestação ou desse pós-parto. Outro ponto fundamental são antecedentes
ginecológicos e obstétricos. Então a gente vai verificar, anota aí, físio, e procura aqui no teu material também, que tem tudo ali, passo a passo pra gente conversar sobre isso. Quantas gestações, partos por via vaginal ou cesariana essa paciente já teve? Se teve algum aborto, com quantas semanas ela teve esse aborto? Se já teve que fazer alguma intervenção com relação a esse aborto? Como foram as gestações anteriores? Como foram partos, pós-partos? Tudo isso a gente vai perguntar. Outro ponto fundamental é, mas a minha paciente não teve uma gestação, mas ela pode ter feito ali uma cirurgia ginecológica, uma paciente que tinha endometriose, então precisamos investigar aqui, ter esse olhar, tanto para os aspectos ginecológicos e obstétricos. A gente precisa saber tudo disso. Vamos lá. Condições ginecológicas e obstétricas da gestação atual. Então, a gente identificou como é que era essa paciente antes, agora a gente vai entrar na gestação atual. O que eu procuro sempre perguntar para minha paciente inicialmente é, primeiro, qual o parto desejado? Ela vai me dizer, parto por via vaginal, cesariana, e a gente já procura esclarecer vários pontos aqui. Principalmente, um desejo muito intenso de ter um parto por via vaginal. Se eu for para uma cesariana, eu vou ficar muito frustrada. Então, é importante a gente esclarecer que a gente não tem certeza se a paciente vai para um parto por via vaginal. Eu não posso prometer isso. Então, é importante a gente ir também trazendo esses pontos, nem que seja de forma leve, mas trazer essa segurança para nossa paciente de que a gente está preparando ela estará muito preparada, no entanto, a gente irá preparar para ambos os tipos de parto, Não só o parto por via vaginal, isso aqui é bem importante. Importantíssimo também, se é uma gestação saudável ou se já teve alguma intercorrência, Se precisou de internação, se teve algum sangramento, descolamento placentário, qualquer intercorrência, físio. Por quê? O nosso olhar, quando a gente vê assim, uma gestante saudável, uma gestante com alguma intercorrência. Quando é uma gestação saudável, a gente vai seguir ali com o nosso plano de tratamento normal. No entanto, quando eu tenho ali alguma alteração, eu preciso identificar o que é essa alteração, identificar o que essa alteração vai trazer para essa gestação, quais ali as repercussões para esse bebê, para essa mãe. Então, eu tenho que ter tudo isso na minha cabeça para atender essa paciente com segurança. E por isso que no domingo a gente também vai ter uma live, uma super live de aquecimento, às 18 horas, mais cedo no domingo, onde eu vou te falar de situações onde a gente tem alguns riscos ali no atendimento para gestante, então fica bem ligada para que a gente possa também fechar essa semana de aquecimento ali com chave de ouro, falando sobre esse assunto que é fundamental também para a gente poder atender com segurança. Outro passo fundamental que agora a gente vai começar a falar são os hábitos intestinais, A gente vai questionar ali a paciente, principalmente com relação à frequência evacuatória semanal, o aspecto das fezes, então eu posso incluir a escala de Bristol, eu posso incluir também outros questionários relacionados à constipação, se ela tem alguma alergia, alguma sensibilidade a algum alimento que piora esse quadro, evacuatório, se tem que fazer esforço evacuatório, se tem fezes endurecidas, se tem dor para evacuar, sangramento, hemorroidas, tudo isso entra no meu questionamento. Se é uma paciente constipada, então a gente tem alguns questionários para incluir também. Posição para evacuar é fundamental. Uso do celular no banheiro ou outra distração, Hoje quase que não tem mais outra distração, mas é importante a gente investigar. Incontinência anal, que pode ser incontinência para gases, para fezes, fezes líquidas, fezes sólidas, então isso é importante a gente questionar também. Se tem algum histórico familiar, principalmente de constipação, que é tão comum na gestação e tão comum também em nós mulheres, mas não é normal, então a gente precisa investigar e ajudar essa paciente. E a gente também vai aplicar aqui o diário evacuatório.
Então, esse diário evacuatório também eu vou trazer ele lá na semana Gestafísio para você também saber, né, quando que ele deve ser aplicado, para que a gente possa também discutir sobre esse assunto, que são ferramentas fantásticas para que a gente possa ter ali no consultório e fazer uso. Daí a gente vai entrar agora nos hábitos miccionais. Então a gente vai questionar frequência miccional diária e eu sempre pergunto para a paciente, olha só, tanto a frequência miccional usando o diário miccional, quanto também autorrelatada. Por quê? Às vezes a paciente ela acha que vai muito ao banheiro e o muito para ela são 3, 4 vezes. Então é importante a gente fazer o diário, mas também saber a percepção da paciente, porque essa percepção muda bastante. Então a gente também vai querer saber até para alinhar todos esses padrões aí da nossa paciente. Se ela já teve alguma perda de urina, sensação de urgência, se tem que fazer esforço para iniciar ou para finalizar essa micção, se tem gotejamento pós-miccional e se ela usa algum absorvente, protetor diário, tudo isso a gente inclui aqui na parte miccional. E agora a gente vai entrar na saúde sexual. Então, se ela percebeu alguma mudança ali durante a gestação, né, se essa mudança está interferindo ali na vida sexual dela, alguma alteração no orgasmo, dor, posição que incomoda, libido, lubrificação, tudo isso pode mudar na gestação, então é importante a gente também questionar. E importante também, a gente está falando mais da gestante, mas a puérpera também tem bastante alteração da função sexual, então é outro ponto que a gente precisa investigar. E agora, Físio, a gente vai entrar no exame físico. O que a gente vai incluir nesse exame físico, pensando na gestante e pensando na puérpera? Primeiro, sinais vitais. Isso aqui é prioridade. Quando eu estou atendendo uma paciente, eu preciso ter ali um esfigmo, um esteto, um oxímetro, para poder fazer sempre a verificação dos sinais vitais, tanto antes quanto depois dessa sessão. Em alguns casos, a gente também verifica no meio dessa sessão. A gente também vai perguntar peso, altura e IMC, fazer cálculo de água, para verificar fatores de risco ali para as disfunções pélvicas. Padrão respiratório, que é muito, muito importante de a gente também avaliar, né? A gente sabe a influência da respiração no nosso corpo, nas tensões, também com relação ao assoalho pélvico, então tudo isso precisa ser unido. A gente vai também fazer a inspeção corporal global, palpação corporal, avaliação postural, de mobilidades, de edema, de diástase, tudo isso, Físio, eu também vou te trazer na semana Master Físio, principalmente falando de diástase. A nossa aula número 3 vai ser bem focada no pós-parto, então eu vou te mostrar como avaliar, alguns exercícios para a gente discutir também, e eu te mostro numa paciente real, tá? Já você ficar bem atenta e bem segura na hora de atender a tua paciente. E agora a gente entra no exame físico de assoalho pélvico. O que a gente vai incluir aqui? Eu estou até com a minha vulva aqui. Por quê? Porque esse exame físico a gente vai dividir em duas partes. Primeiro a inspeção e depois a palpação. A palpação a gente vai fazer através do Perfect. Então, a inspeção a gente vai analisar a vulva, né? Então coloração, a gente vai verificar se tem ali uma lesão prévia, a gente vai palpar em busca de pontos de tensão nessa região, a gente também vai solicitar uma contração voluntária máxima, identificando ali o movimento que essa região vai fazer, para a gente avaliar se a paciente tem essa consciência, se não tem, se outros músculos entram ali também nessa contração, se teve relaxamento adequado, porque não é só contrair, a minha paciente precisa relaxar também, e como que foi esse relaxamento. Então, tudo isso precisa ser verificado. Outra coisa, a gente também, ainda na inspeção, a gente vai solicitar a tosse. Por quê? Porque quando eu solicito a tosse, eu vou avaliar duas coisas.
Primeiro, pré-contração, né? Se ela tem a pré-contração e também ali algum prolapso. Então, a gente também avalia isso. Além de que na tosse pode ter também uma incontinência, tanto urinária quanto fecal. Então, a gente vai analisar ali alguns pontos só solicitando essa tosse, solicitando a Valsalva para essa paciente. Eu nem fiz o toque ainda. A gente está só na parte de fora, né? Só na parte externa, só na região vulvar. Meus amores, até agora, alguma dúvida sobre a avaliação? Porque agora a gente vai entrar na parte do Perfect, onde eu vou esmiuçar o Perfect aqui com vocês. E sobre o Perfect, amanhã, lá no meu feed, vai ter também esse guia aqui do Perfect liberado para vocês baixarem. Então também vão ter algumas regrinhas. Amanhã eu posto lá no feed e daí vocês fiquem bem ligadas para poder baixar. Aqui tá o Perfect completo, passo a passo, te mostrando exatamente o que significa cada letrinha do Perfect, como solicitar essa ativação. Tudo isso vai estar nesse material para você. Lembrando que todas as aulas de aquecimento, todas as lives de aquecimento tiveram materiais complementares. Então, se você não acessou ainda, está tudo no meu feed, para que você possa ali baixar também para acessar esse material complementar. Vamos lá, vamos saber sobre o Perfect. Primeiro, o que é o Perfect? O Perfect é uma escala de avaliação de força e de função muscular. A gente vai fazer ele através do nosso toque. Não, Silvia, no WhatsApp não. No WhatsApp a gente não vai mandar esses materiais aqui, é só aqui no Instagram. Lá no WhatsApp você vai receber todas as informações sobre o evento, tá? Aqui no feed do Instagram você consegue baixar todos os materiais. Vamos ao Perfect. Primeira letrinha do Perfect, porque o Perfect é um acrônimo, então cada letrinha corresponde a uma avaliação. Vamos lá. A primeira letra do Perfect é o P. O que significa o P? O P é o Power, é a contração voluntária máxima que vai avaliar a força muscular. A gente vai avaliar essa força muscular através da escala de Oxford modificada, então que ela vai de 0 a 5. Então, esse é o P. O E é a endurance, então o tempo que a paciente vai conseguir manter a contração com o grau registrado lá em P. Então, por exemplo, né, ela conseguiu manter ali 3 segundos com aquele grau de força que ela tinha mantido com o grau 3. Então, fez 3 segundos com o grau de força 3. Registrando aqui os segundos, porque a gente precisa saber dos segundos para testar a próxima letrinha. Qual é a próxima letrinha? É o R. O R são as repetições, que é o número de repetições que ela vai manter ali aquela contração pelo tempo ali que ela fez no E e também mantendo aquele grau de força lá do P. Olha só. Então, um exemplo, né? A minha paciente tem um P de 3, um E de 3 segundos, como eu já havia falado. Então, a gente vai testar quantas vezes ela consegue repetir esses 3 segundinhos. Então, um exemplo, né? Ela vai segurar 1, 2, 3, relaxa 4 segundos. Por que 4 segundos? Porque é o tempo que a escala traz pra gente. Não é algo da minha cabeça. Isso aqui é uma normativa dessa escala. Então, independente, minha paciente sustentou 10 segundos lá no E. Eu vou usar os mesmos 4 segundos aqui. No treinamento isso funciona da mesma forma? Não, não funciona com os 4 segundos. Eu vou usar com fibra lenta ali, o mesmo tempo de contração é o tempo de relaxamento. Essa fibra lenta, ela consegue recuperar mais rápido.
Já a fibra rápida, que é o que a gente vai ver a partir de agora no F, a fibra rápida, se eu contrair 1 segundo, eu tenho que relaxar 2. Por quê? Ela precisa descansar mais tempo, ela fadiga mais facilmente. Então é importante a gente entender também o treinamento muscular, né? Os princípios do treinamento muscular. Por quê? Eu vou usar o Perfect para me guiar nesse treinamento muscular. Isso aqui vai trazer tanta clareza para vocês, porque a gente vai até falar de alguns exemplos aqui. Isso norteia muito o nosso treinamento. Isso é muito legal, principalmente quando você está começando, que você não sabe como trazer ali uma quantidade de exercícios para essa paciente, né? Não sabe prescrever aqueles exercícios. O Perfect vai te ajudar muito. Então presta muita atenção para que você saiba também desempenhar essa avaliação de forma assertiva, de forma segura e depois prescrever esses exercícios também de forma assertiva. Vamos para o F. O que é o F? O F é o FAST, são contrações rápidas. Então é quantas contrações a paciente consegue fazer. Então contrai, relaxa, contrai, relaxa. É uma contração rápida, vigorosa, com o grau de força lá do P que a gente verificou. Então, por exemplo, a minha paciente, né, teve um grau de força 3, em todas as contrações rápidas que ela fizer, ela tem que manter esse grau de força 3. Se eu identifiquei ali na 7ª contração que já baixou aquele grau de força, eu já paro a minha contagem, tá? O E é elevação da parede vaginal. Então, quando a paciente faz ali a contração, eu vou sentir o meu dedo subindo. Subindo em direção ao quê? A sínfise púbica. Isso caracteriza aqui, né, como um músculo funcional. Porque se o músculo não faz isso, ele não está desempenhando a função adequada dele, que é principalmente fechar ali os esfínteres e também sustentar os órgãos pélvicos. Então, essa paciente que a gente vai verificar essa elevação, a gente vai saber se está presente ou ausente. O ideal é que esteja presente. Uma dúvida aqui, prof, como dar a instrução se ela movimenta o abdômen e o glúteo? Então, a gente vai sempre tentar isolar. Num primeiro momento, quando a paciente ativa tudo, ela não vai conseguir fazer isso. Então, a gente vai trazendo bastante propriocepção para a região, faz o toque. Se não for uma gestante, dá para usar uma vibração, um eletro para trazer consciência da região. Se for uma gestante, usa muito toque, muita postura que a tua paciente fica ali com a região vulvar em contato com a superfície, que isso vai trazer ali percepção. Além disso, eu sempre gosto de usar ou contrai como se fosse apertar o meu dedo, ou trazer também para o consultório, eu já fiz um reel sobre isso, de simular como se fosse a máquina de bichinho lá do shopping. A máquina de bichinho do shopping tem uma garra grande, né? Essa garra grande agarrou o bichinho, vai subir o bichinho. Depois a gente vai descer com esse bichinho e colocar de novo. Então, eu trago essa visão para ela identifica ali o que ela tem que fazer e isso facilita com que ela trabalhe só ali a região de assoalho pélvico e não trabalhe todo o restante. Porque a maioria das mulheres, né, de 30% a 40% das mulheres não sabe contrair adequadamente essa musculatura. Às vezes desconhece essa região. Então é importante a gente trazer consciência, trazer uma instrução verbal adequada. O toque funciona muito porque ele vai trazer essa percepção. Então, importantíssimo, físio, a gente trazer educação, trazer consciência, né, e trazer ali instrução verbal que vai ajudar a tua paciente. Agora a gente vai ver o C. O que é o C? O C são cocontrações. Então, o C do Perfect são cocontrações de outros músculos. Até a Silvia colocou aqui sobre o movimento do abdômen e do glúteo junto. Isso é uma cocontração. Por que acontece isso? A paciente está com a musculatura às vezes mais fraca, falta de consciência, ela acaba recrutando tudo menos o assoalho pélvico. Então, aquela paciente que contrai
até os olhinhos, mas não contrai o assoalho pélvico de forma adequada. Então, isso significa que ela tem uma cocontração presente, deveria estar ausente, a gente tem que fazer a contração isolada da musculatura de assoalho pélvico. É a mesma coisa que eu querer fazer uma contração do meu bíceps, eu não fazer uma flexão, mas eu fazer todo um movimento trabalhando toda a musculatura. É a mesma coisa se a gente pensar no assoalho pélvico, né? Então a gente precisa tentar isolar. Então essa cocontração ela deve estar ausente. E o T? O T é o timing, é a pré-contração. Aqui eu já falei um pouquinho sobre essa pré-contração quando eu falei da inspeção dessa vulva, que a gente vai solicitar ali uma tosse, a paciente vai fazer a tosse e a gente vai identificar se existe ativação daquela musculatura antes ou durante aquela tosse, ou se aquele assoalho pélvico não faz nada, né, fica ali imóvel, ou é empurrado em sentido caudal. Então aqui, quando a gente faz o toque, a gente vai conseguir identificar isso, mas a gente também vai conseguir identificar se a paciente tem algum prolapso, né? Então, um prolapso grau 1, 2, a gente consegue identificar também com o toque. Quando é um prolapso grau 3, grau 4, a gente já consegue verificar quando a gente está fazendo ali a inspeção nessa vulva. E lembrando, o T, ele tem que estar presente porque isso aqui também é função de assoalho pélvico. Uma das principais funções do assoalho pélvico também é a oclusão, né? Essa musculatura precisa estar preparada para ocluir essa região, principalmente ao aumento de pressão intraabdominal, que vai ser fundamental no dia a dia da nossa paciente, né? A paciente conseguir ali colocar na rotina aqueles exercícios. Então é importantíssimo que a gente também inclua isso no nosso treinamento. Vamos lá, que a gente agora vai conversar sobre alguns exemplos do Perfect. Então, olha só, aqui nesse e-book do Perfect tem todo o passo a passo, né? Cada letrinha, ó, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Então, o F, né? O T, ó, o C, elevação, o C. Então, tá tudo aqui passo a passo para vocês. E por que isso aqui vai ser importante? Porque quando a gente está começando, a gente se esquece dessas letrinhas. Então, sempre quando vocês tiverem dúvidas, façam assim, ó. Vou fazer aqui para vocês, ó. Eu sempre faço isso porque vocês também vão se guiar através dos exemplos, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Eu escrevo perfect. Aqui tá ao contrário, ó. E o que eu faço? Eu vou colocando os numerozinhos aqui, porque abaixo eu já começo a pensar nos exercícios que eu vou montar para minha paciente. E aqui eu vou trazer um exemplo para vocês e a gente vai pensar juntas no que a gente pode fazer com essa paciente. Então, olha só, deixa eu até fazer de caneta diferente para vocês. Deixa eu pegar uma caneta maior aqui para facilitar a visualização. Então, ó, a minha paciente tem um P de 2, um E de 1 segundo, daí ela fez 3 vezes de 1 segundo, 3 vezes no F, o E é negativo, o C positivo e o T negativo. Esse aqui é o perfect da minha paciente, 2, 1, 3, 3, negativo, positivo e negativo. Anota aí, fiz para você pensar também. 2, 1, 3, 3, negativo, positivo e negativo. Então, olha só. Vamos pensar nessa paciente. Aqui tá mostrando que ela tem um grau de força de 2. Um grau de força de 2, a gente já vai pensar lá no outro E. O E do final. Ela tem um E negativo, olha aqui. Esse E aqui, ela tá com ele negativo. Então, eu tenho um P de 2 e um E negativo. Isso significa que abaixo de 3, eu não tenho elevação da parede vaginal. Então, isso você já pode anotar aí. Abaixo de 3, não tem o E positivo. O E é negativo. O que acontece? Eu só tenho pressão. Eu não tenho elevação da parede vaginal.
Quando a gente vai aqui pro P de 2, é um P fraquinho, um P baixinho, porque ele não tem nem a função adequada. Ele só faz a pressão, ele não eleva. Então, a gente precisa pensar no quê? Eu preciso ganhar força com essa paciente. Então, pensa aqui que ela tem um P de 2 e fez 3 contrações rápidas, que é o F de 3. Olha aqui, o F de 3 aqui foi 3. Então, essa paciente aqui, ela tá com um perfect, vamos dizer assim, com 2 estrelas. É um perfect, assim, bem baixinho. A gente vai sempre pensar, né, em treinamento muscular, 3 séries de 10, 4 de 8. Essa paciente aqui, físio, se a gente fosse pensar num raciocínio aí de exercício para ela, uma série de 3 de 10, ela conseguiria fazer? Não. Por que ela não conseguiria fazer? Porque ela conseguiu repetir 3 vezes a contração. Contrai 1, relaxa, 2, relaxa, 3, relaxa. Ela só conseguiu fazer 3. Se eu indicar 10, o que vai acontecer? Primeiro, que ela vai fadigar. Segundo, que ela vai usar musculatura acessória. Se ela já não está usando anteriormente, né? E essa paciente estava. Por quê? Porque ela tem um C ali positivo. Então, essa paciente aqui, a gente poderia começar, olha só, com 3 repetições, ela percebendo bem, porque o meu objetivo aqui nesse primeiro momento não é trabalhar a resistência. Não, nessa paciente aqui, eu preciso pensar que ela vai ter que ganhar consciência primeiro, então a contração, relaxamento. Até a gente poderia pensar aqui num treino de submáxima, né? Ela só tá conseguindo manter um segundinho ali. Então, a gente não trabalhar com a capacidade total. A gente trabalhar ali com 30%, 40% da força máxima. Então, esse também é um treinamento que a gente pode fazer para essa paciente que tem um grau de força bem baixinho. Mas, primeiro ponto do nosso trabalho é consciência perineal para essa paciente aqui. Porque essa paciente, ela vai precisar aprender a contrair, aprender ali a relaxar e começar a adquirir ali capacidade muscular. Não adianta eu querer trazer ali um protocolo de um estudo aqui que foram usados 4 de 12 repetições. Não vai funcionar aqui para essa paciente. Entendeu, físio? Então, por isso que receita de bolo não funciona aqui nesses casos. Deixa eu trazer outro exemplo. Um exemplo onde a paciente agora, olha só, ela tem um P de 3. Deixa eu anotar aqui também, para você ir acompanhando. Ela tem um P de 3, um E de 3 segundos, um R de 4, um F de 6, um E positivo, C negativo e o T negativo. Olha só. Então, esse é o novo perfect que a gente vai pensar. Vamos lá. O que a gente vai pensar aqui? Primeiro que a nossa paciente... Deixa eu pegar outra caneta aqui para destacar para ti. A nossa paciente tem um grau de força de 3. Ó, primeiro ponto aqui. Grau de força de 3. P de 3. Quando eu tenho um P, 3, eu já tenho um E aqui positivo. Olha lá, ó, um E positivo. Então, isso aqui é importante, eu já tenho função. Segundo ponto, a paciente conseguiu manter uma contração de 3 segundinhos aqui. Então, ela conseguiu manter 3 segundos e ela fez 4 vezes de 3 segundos. Não tá tão ruim quanto a anterior. Aqui a gente já vai conseguir trabalhar um treino de resistência. Então, por exemplo, ela conseguiu sustentar 3 segundos 4 vezes. Então, o treinamento poderia ser: contrai, segura, 1, 2, 3, relaxou, 1, 2, 3. E ela vai repetir 4 vezes isso. Quantas séries? Isso a gente testa no consultório com a paciente. Por quê? Não tem como eu saber se eu passar 4 séries ali, se ela vai conseguir manter. Então, é importante, testem no consultório. O ideal é que a gente trabalhe em torno de 3 a 4 séries. Mas em algumas pacientes a gente vai trabalhar com 2 séries. Então, é importante a gente pensar também em todos esses pontinhos aqui.
Outra questão, essa paciente conseguiu fazer 6 contrações rápidas, então a gente também consegue fazer um treinamento mais intenso ali de fibras rápidas, né? De pré-contração, que a paciente também não tem, aqui ela tem um T negativo. Então, importantíssimo a gente estar ali trazendo consciência, trazendo força, né? Trazendo essa pré-contração. E físio, olha só, como a gente escrever aqui, que pena que tá ao contrário, mas quando a gente escreve o perfect, a gente consegue visualizar o que a paciente tem, visualizar também o que eu posso trabalhar. Senta, escreve, físio, escreve e identifica o que a tua paciente precisa, porque é assim que você vai treinar o teu raciocínio clínico. Aqui eu te trouxe 2 casos, mas assim, você pode pegar vários casos, né, aleatórios. Pense em casos aleatórios que você vai tentando buscar ali as resoluções para aquele caso. Tá? Isso aqui é fundamental para a gente desenvolver segurança em todo esse treino, né? Segurança ali de prescrever uma atividade que vá trazer benefício para minha paciente. Porque não adianta a gente trazer um exercício ali que não vai trazer nada, não vai trazer sobrecarga, não vai trazer mudança nenhuma para aquela fibra muscular. Então é importante a gente entender o perfect a fundo, entender também, né, todos os pontos que norteiam, né, o treinamento muscular, os princípios do treinamento muscular, e a gente também sentar e analisar esse perfect para a gente entender passo a passo o que vai ser feito. E físio, sabe aonde você vai conseguir aprofundar esse teu conhecimento para a gente continuar falando sobre tudo isso? Na Semana Gesta Físio, que já começa na próxima segunda-feira, dia 29. Então, lembrando, se você não se inscreveu ainda, é só comentar GF aqui que você vai receber o link gratuito lá no teu direct. E nessa próxima semana, eu quero te mostrar o caminho para você ter reconhecimento profissional, ter mais pacientes, atendendo da gestação ao pós-parto com segurança. Serão aulas para te direcionar em todos esses objetivos, físio. Então já prepara aí o caderninho, já prepara as canetas. Tá vendo aqui que eu adoro uma caneta colorida, né? Então já separa a caneta colorida, porque a gente vai ter muito conteúdo para te trazer essa segurança. E lembrando, as inscrições são gratuitas, o evento é online, começa na segunda-feira. A gente vai liberar a primeira aula na segunda-feira, às 8 da manhã, mas se você estiver trabalhando, não tem problema, ela vai ficar liberada, ela vai ficar gravada, tá? Mas por pouco tempo, né? Não dá pra deixar, vou deixar outro dia eu assisto. Não, tem que assistir ainda na segunda-feira, então reserva já um tempinho na tua agenda, já bloqueia lá, horário da noite, vou chegar em casa, já vou assistir as aulas da Semana Gesta Físio, porque assim você vai conseguir adquirir esse teu conhecimento. E lembrando também, antes de segunda, domingo eu estou aqui com vocês, porque a gente vai falar sobre situações de atenção nos atendimentos de gestantes, que é outro ponto fundamental, outro ponto que a gente não pode deixar de falar, é um tema super importante, e enquanto não chega essa live de aquecimento ainda para a Semana Gesta Físio, já acompanha todas as anteriores, tá lá no meu link da bio, e como eu falei, cada aula, cada live de aquecimento teve também material complementar. Então, a de hoje, né, você já teve acesso de manhã, eu já coloquei lá no meu feed, mas as outras também estão lá. Então, assim que acabar a live aqui, já vai lá no feed, já verifica todos os materiais ali para você ir baixando e acompanhando as aulas aqui de aquecimento para a Semana Gesta Físio. E amanhã eu vou liberar esse aqui, então sobre a escala Perfect. Amanhã fica ligado no meu feed, que amanhã eu vou liberar esse aqui para você também ter esse passo a passo dessa avaliação que tem tanta evidência na nossa área, que nos ajuda muito na avaliação e também na prescrição de exercícios.
Então fica ligado aqui nessa semana de aquecimento físio. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu amo poder falar sobre avaliação porque é o que norteia depois o nosso tratamento e adorei estar aqui com vocês. Vou estar novamente no domingo aqui para a gente falar sobre situações de atenção, tá? Então fica bem ligada em todo esse super evento que está acontecendo e principalmente, físio, já coloca teu despertador para segunda-feira às 8 da manhã para ficar bem atenta também à nossa primeira aula da Semana Gestafísio. Um grande beijo, uma boa noite e até domingo em outra live. Um beijo, pessoal. Tchauzinho!